Estamos iniciando a adoração em casa, momento para pararmos as nossas atividades, nos apresentarmos diante do nosso Deus, com o coração aberto, pronto a receber a palavra do Senhor e a buscar orientação e direção de Deus para o nosso caminhar diário. Vamos falar com o Senhor em oração. Pai bendito, agradecemos ao Senhor que tem amparado e sustentado as nossas vidas em todo o tempo. Tem renovado sobre nós os teus cuidados, tem trabalhado as nossas vidas. Santifica-nos, ó Pai, para que, aperfeiçoados pelo Senhor, sob a direção do Espírito Santo, possamos viver de forma aprovada e agradável diante dos teus olhos. Prepara os nossos corações, Senhor, para receber a tua palavra. Nós que tanto precisamos desta palavra para construir a direção e o nosso caminhar diário. Oramos pedindo que o Senhor abençoe cada irmão, abençoe cada amigo que acompanha este momento. Fala, Senhor, a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós permanecemos um pouco mais de 3 meses com as portas do nosso templo fechadas, isto em obediência às normas municipais, mas também em zelo e em cuidado para com a saúde dos membros, dos visitantes e da sociedade como um todo. As portas do templo, pela graça de Deus, se abrem novamente, isto após um meticuloso preparo de protocolo pelo Conselho da Igreja, obedecendo aos critérios de saúde e às normas municipais. Todos os frequentadores
deverão usar máscaras faciais cobrindo o rosto e boca, deverão higienizar as suas mãos na entrada do templo e deverão também ter a temperatura aferida na entrada do templo. Os frequentadores serão dirigidos aos bancos pelos diáconos, os assentos obedecerão ao distanciamento legal. Nós retornaremos com os trabalhos aos domingos, teremos 4 cultos nos domingos, às 9 horas da manhã, às 10h30, às 18 horas e às 19h30. Obedecendo aos critérios municipais, nós poderemos abrigar em cada culto no máximo 60 pessoas. Isso requer de nós fazermos inscrições para participarmos dos cultos. O Regis, na secretaria da igreja, estará anotando o nome dos irmãos em qual culto pretende participar. Você pode entrar em contato através do telefone ou mesmo de WhatsApp, que o Regis, com muito amor e cuidado, fará a sua inscrição. Que Deus abençoe, que a graça de Jesus a todos assista neste momento festivo de retorno ao templo. A passagem bíblica a ser compartilhada é em um livro profético, um livro que muito nos ensina, o livro do profeta Abacuque. Vamos ler no capítulo 2, o verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Logo de manhã, imagine essa cena. Você abre um site ou abre um jornal para ver os últimos acontecimentos, para se manter informado. Números tão tristes da pandemia, ciclone em Santa Catarina, gafanhotos na Argentina se aproximando do Brasil, e muitas outras notícias, muitas outras informações. O livro de Abacuque é como se nós estivéssemos abrindo um jornal para tomarmos conhecimento de questionamentos, de anseios, de perguntas atuais, de informações que nós precisamos em nosso dia a dia hoje. Abacuque apresenta neste livro um diálogo com o Senhor Deus, onde ele pergunta, onde ele questiona e onde ele recebe a resposta procedente do Senhor. Abacuque profetizou na nação de Judá, profetizou nos dias precedentes ao cativeiro babilônico. Portanto, foi um período de turbulência na nação, de temores, que acabaram culminando com aqueles 70 duros anos de escravidão que os judeus viveram. O nome Abacuque significa abraço. E este livro vai nos mostrar um conteúdo onde o profeta se sente abraçado e acolhido por Deus. Mas, ao mesmo tempo, observamos aqui o autor deste livro, o profeta Abacuque, abraçando o seu povo, defendendo a causa do seu povo. Ao fazer as suas indagações, as suas perguntas, os seus questionamentos, o profeta presume o governo de Deus sobre toda a criação, o governo de Deus sobre a vida de todo o povo. Queremos ressaltar algumas indagações que o profeta dirige a Deus aqui neste primeiro capítulo, culminando com a posição que o profeta assumiu ao fazer estas indagações a Deus. E nós veremos que são indagações que as pessoas fazem hoje também.
Muitas pessoas estão levantando questionamentos, os questionamentos que o profeta levantou. Primeiro, ele faz uma indagação quanto ao silêncio de Deus, logo no início do livro. Aí no capítulo 1, o verso 2 e 3, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. A nação de Judá, na época do profeta Abacuque, se distanciara dos caminhos do Senhor. Havia violência entre o povo, havia opressão, havia desprezo para com o justo. A situação espiritual e moral daquela nação não era nada boa. E Abacuque, na qualidade de um porta-voz do Deus Altíssimo, naturalmente se sentia incomodado com aquele quadro. Ele não poderia mesmo se conformar com o que ele estava vivendo. Ele então buscou socorro em Deus. Ele clamou a Deus, a exemplo de tantos outros servos durante a história bíblica, que buscaram socorro e clamaram ao Senhor ao perceberem a justiça campeando em derredor. E Abacuque, diante da situação vivida pela nação, diante do seu clamor e da sua oração dirigida ao Senhor, faz algumas indagações, e as indagações estão relacionadas ao silêncio de Deus. Ele diz: até quando, Senhor? Por que, Senhor? Ele queria ver uma resposta divina, ele queria ver a ação de Deus, entretanto estava lidando com o silêncio divino. Estas indagações do profeta, relacionadas ao silêncio de Deus, são indagações que nós já ouvimos e ouvimos no nosso dia a dia. Pessoas que estão falando a respeito da violência, do mal existente neste mundo, da corrupção, da injustiça, da imoralidade, da idolatria. E as pessoas têm dificuldade de compreender o silêncio de Deus diante de tudo isso, porque entendem que Deus deveria interferir, Deus deveria agir de uma maneira imediata para acabar com o mal presente no mundo. Mas uma segunda indagação que nós temos aqui é uma indagação que se relaciona aos meios divinos. Nos versos 12 em diante deste primeiro capítulo, ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o poderoso devora aquele que é mais justo do que ele? Ocorre que o Senhor respondeu à primeira indagação de Abacuque, dizendo que levantaria os caldeus, e os caldeus seria instrumento de disciplina dos judeus em função da perversidade, da maldade, da violência que campeava no meio do povo. E quando o Senhor afirma que levantaria os caldeus, o profeta se assusta com os meios que Deus usaria para disciplinar os judeus, para chamar os judeus de volta à sensatez e de volta à fé.
E o profeta diz: Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és eterno, Tu és puro de olhos. O profeta tem dificuldade de compreender os meios que Deus estava usando para resolver a situação da impiedade presente na vida do povo judeu. Muitas pessoas estão perguntando o porquê deste momento que nós estamos vivendo, não apenas em nossa cidade, em nosso país, mas no mundo. O porquê desta pandemia. O porquê de tanto sofrimento, de tanta inquietação, de tanta preocupação. O governo de todo o universo pertence ao Senhor. Nós poderíamos dizer: tudo isso é descuido humano, tudo isso é fruto do destino, tinha que acontecer. Muitas pessoas assim entendem. Mas, meus queridos, como Deus é quem governa, nada acontece sem a permissão ou sem a direção e sem as operações da vontade do Senhor. Deus usa meios diversos para nos chamar ao arrependimento, à conscientização, à humildade, à dependência dEle. O profeta, diante destas primeiras duas indagações, chegou à seguinte posição. O profeta compreendeu qual seria o seu lugar, a sua posição, diante das indagações que levantara. E ele, no verso 1 do capítulo 2, diz: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O profeta entende que precisava de um lugar de segurança. Por isso se colocaria na torre de vigia, é onde ficavam os guardas, em um ponto mais alto, para vigiarem a cidade diante dos ataques dos inimigos. O profeta entende que precisava buscar um lugar de segurança, mas um lugar onde ele poderia também aguardar o socorro, aguardar a resposta, aguardar a solução. As Escrituras Sagradas nos apresentam Deus como a nossa fortaleza. E as mesmas Escrituras nos ensinam a esperar no Senhor em meio aos nossos anseios, aos nossos temores. Portanto, se o seu coração está inquieto, está aflito, está preocupado, busque um lugar de segurança, onde você possa esperar confiantemente, a exemplo do salmista que disse que esperou confiantemente pelo Senhor, e o Senhor o ouviu, se inclinou e o livrou do tremedal de lama e o colocou sobre a rocha. Muitas indagações podem chegar ao nosso coração e à nossa mente. Até quando nós viveremos a insegurança que estamos vivendo? O porquê de tudo isso? Deus está no governo de todas as coisas. Busquemos para nós um lugar de segurança. Deus é a fortaleza do seu povo. Vamos esperar confiantemente no Senhor, em nossa torre de vigia. Esperemos no Senhor. Pai, graças te damos pelos cuidados teus. Confiamos a ti as nossas vidas. Conceda a cada um de nós a tranquilidade interior da vida governada pelo Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. A história do menino todo, a casinha toda, ele era todo, e andava no caminho todo, um dia ele a vida achou, e
achou. E tudo que a nele todo, Jesus endireitou. A história do menino doido, que morava na casinha torta. Ele era todo torto, e andava no caminho torto. Um dia ele a Bíblia achou. E tudo que a nele todo, Jesus endireitou. A história do menino doido, que morava na casinha torta. Ele era todo doido, e andava no caminho todo. Um dia ele a Bíblia achou. E tudo que a nele todo, Jesus endireitou. A história do menino todo, que morava na casinha torta. Ele era todo torto, e andava no caminho todo. Um dia ele a Bíblia achou. E tudo que a nele todo,